vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o polêmico Lênin e a Revolução de Outubro. Gente, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu fiz uma pegadinha com vocês, porque eu quis trazer esse vídeo um dia depois do dia da independência aqui no Brasil, né? E eu queria sim trazer uma coisa pra gente discutir sobre outras vias de independência, como esse livro trata. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, sempre tem conteúdo aqui diferente, review de livros, listas, tags, enfim. E também nos siga nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, um pouco mais politizado, mais econômico, mais de treta, vou deixar 2 vídeos aqui para que você se inspire a assisti-los também, que é O Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que já tem review aqui no canal, e também Brasil, Neoliberalismo versus Democracia, que também está online, mamãe. Então, bora lá, sem mais delongas, falar sobre este homem, que é com certeza uma das maiores figuras do século XX. Se a gente for seguir aquela regra do fale bem ou falem mal, mas falem de mim, tenho certeza que uma das figuras mais lembradas vai ser o do Vladimir Lenin, esse senhorzinho aqui da capa. Tô aqui com a minha edição da editora Expressão Popular, lançado em 2017, adquiri lá naquela época, e comemora o centenário da Revolução de Outubro, né? Porque foi em 1917, então aí tem 100 anos para publicação aqui deste conjunto, desse compilado de textos, que segundo aqui a nossa linha fina do livro, se chama Textos no Calor da Hora. E é exatamente sobre isso do que se trata este livro. O Lenin, ele é lembrado como o maior líder russo já existente, assim. Talvez a primeira pessoa que você lembre seja Stalin, porém o Lenin, ele tem ali papel fundamental na construção do homem soviético e do que veio a ser a União Soviética. Foi este homenzinho aqui que trouxe o socialismo que a gente tanto ouve falar para a Rússia. E o que é interessante aqui nesse livro é que os textos que a gente vai encontrar aqui, eles abarcam não só o ano da Revolução, que foi em 17, mas também posteriormente, de 1917 a 1923. Então a gente tem bastante 2 períodos para a gente analisar aqui nesse livro. O pré-revolução, o que o Lenin faria e o que ele fez e o que ele planejou fazer, implementar, quando ele já estava no poder. Então a gente tem esses 2 momentos aqui nesse livro. Temos em mãos, então, gente, aqui um texto que é um documento representativo. Sim, vai falar muito sobre o que o Lenin pensa, mas também esse livro, ele tem um objetivo principal, que é oferecer ao leitor um material suficiente e bem elaborado para refletir sobre o comportamento teórico e prático das decisões que este grande líder tomou. Esse grande líder, né? O grandioso líder. E a gente vai entender aqui como que o Lenin tomou certas decisões de acordo com a conjuntura política que ele tinha em 17. Eu achei isso impressionante. Eu acho que se você pegar esse livro, você também vai achar muito curioso a abordagem deste homem. Até porque o Lenin, ele estava muito mais preocupado em falar com o militante, com gente como a gente, com o que a gente pode dizer em português, o povão. Ele não queria entrar em contato com acadêmicos e com o mundo acadêmico lá do seu pedestal da teoria. Ele queria ali realmente pessoas que entendessem a praxis. E eu gosto dessa palavra porque ela junta a teoria do que ela aprendeu, né? E coloca em prática aquilo que ela aprendeu de acordo com a teoria. Então, assim, eu acho bem interessante essa visão dele sobre militância e sobre formação política que a gente vê muito aqui, principalmente na primeira parte desse livro. E se você pensa que você vai encontrar aqui uma coisa meio Adorno, tá muito enganado. Quem não lembra do Adorno, ele era lá da escola de Frankfurt, a escola lá crítica, enfim. Vou deixar aqui a carinha dele. O Lenin não, o Lenin é um cara fácil de ler, ele é objetivo, ele é claro, ele é simples, ele vai direto ao ponto naquilo que ele tá falando. Você pode até ficar um pouco chocado da maneira que ele expõe as coisas, sabe? Mas é espetacular essa abordagem dele, não tenho nem o que te dizer, além de que você, em algum momento da sua vida, tenha contato com este livro. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhuma professora de história, mas tem muitos fatos históricos que vão te fazer entender melhor se eu te contextualizar. Deixo claro aqui que eu chego até um certo ponto, assim, da minha explicação e vai ser um pouco superficial, então eu espero que, se você se interessou, procure um pouco mais sobre esses termos que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar dar uma pincelada pra gente conseguir conversar sobre ele, certo? Então bora! Rebeca, afinal, o que é a Revolução de Outubro? Vamos contextualizar
contextualizar você primeiro. A Revolução de Outubro foi a gota d'água entre os governistas, que representavam ali o governo provisório russo, e os sovietes. E a grande disputa entre eles era para tirar a Rússia da Segunda Guerra Mundial e também para rever as políticas econômicas russas que estavam em uma tremenda crise econômica. E quem que eram esses sovietes? Os sovietes eram organizações de trabalhadores, olha só que impressionante, e representavam, de uma certa forma, uma democracia direta. E, sinceramente, essa é uma das partes da história da Rússia que mais me interessam. Eu acho essa organização dos sovietes muito interessante, e eu gostaria até mais de me aprofundar, então se você sabe algum referencial teórico sobre isso, coloca aqui na descrição que eu vou adorar ler. Mas, enfim, como era de se esperar, esse atrito entre os mencheviques lá do governo provisório e dos sovietes e bolcheviques tornou a situação insustentável, porque o governo provisório não abriu as portas para o diálogo com os sovietes, com esse conselho formado por trabalhadores, e aí uma figura muito interessante começou a ascender politicamente e as suas ideias foram ganhando cada vez mais adesão entre esses sovietes, que era quem? Tururu! Lenin! Meus amigos. Este homem, então, começou a escalar politicamente dentro de toda essa confusão política e social ali da Rússia e por um motivo muito interessante. O Lenin falava que apenas quando os trabalhadores tomassem o governo, controlassem diretamente essa máquina estatal, é que a Rússia poderia ter, sim, transformações reais. E errado ele não estava, né, meus amigos? Porque a gente já viu o que aconteceu com a União Soviética. Nós estamos, olha que preciosidade, olhando essa história lá do futuro. Então, realmente, Lenin estava correto. Então, se você já ouviu falar esses slogans como pão, terra e paz e todo o poder aos sovietes, esses são slogans desta época. Então, resumindo, foi em 25 de outubro de 1917 que os bolcheviques conseguiram tomar o Palácio do Inverno, a sede do governo e também vários outros departamentos públicos e formaram um novo governo baseado nos sovietes e centralizado pelo Conselho dos Comissários do Povo. Então, gente, recomendo fortemente para vocês que aprofundem nesse assunto, que estudem mais esses termos, entendam mais as motivações que levou essa galera a fazer o que aconteceu, como que o caldo entornou, certo? E aqui eu tô tentando ser bem resumida, mas é bem legal a história dos bolcheviques, quem eram os sovietes, qual que era a relação com os mencheviques, enfim. Eu acho que vale a pena se aprofundar nisso, tenho certeza que você vai investir bastante do seu tempo em história de qualidade. Então, como eu falei pra vocês, esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é A Caminho do Poder. Então, o Lenin vai falar como que eles vão chegar para tomar esse governo, para tomar o governo e fazer as mudanças para os trabalhadores. Então ele vai falar sobre conscientização de classe, ele vai citar Marx bastante aqui, explicando o que ele quis dizer, ou melhor, aplicando a teoria de Marx em uma praxis leninista. E a segunda parte é a consolidação do poder soviético. E também é pedrada. O cara sabia o que ele estava fazendo. E o Lenin morreu com uns 40 e poucos anos e morreu super jovem. A gente não pôde ver a concretização das maiores coisas aqui que eu acho que ele gostaria de ter visto na Rússia. Só que uma coisa que lá em 2017, quando eu li a primeira vez, me impressionou bastante, foi a visão de guerra desse homem, sobre a visão e de organização política que ele tem, e é algo excepcional. O Fidel Castro, que diz que o Lenin é uma figura realmente excepcional, ele não estava errado. O cara realmente é um estadista, um grande estadista. Cara, eu achei muito legal, porque tem uma parte que ele fala que a guerra, ela só serve para saquear outros países, para estrangular os pequenos povos, para estabelecer sua dominação financeira pelo mundo, e para realizar a partilha e a redistribuição das colônias. A guerra que ele está falando, então, é a Segunda Guerra Mundial. E agora, olhando os fatos, não foi isso, gente, que aconteceu? O cara estava na Rússia, sem internet, ele tinha essa visão global, assim, de organização, que eu achei impressionante. Acho que isso é um ponto muito positivo dessa leitura. Ele afirma, assim, nesse livro, que algo inédito aconteceu, porque como diferentes correntes, com aspirações totalmente opostas, se uniram de forma tão radical para que a Revolução Russa acontecesse. Você já parou para pensar nisso? E aí ele fala de uma maneira muito irônica sobre isso, sabe? Porque será, né, Brasil, que
rolou essa revolução aqui, deve ser porque precisava, talvez, sabe? E errado este homem não tá, né, gente? Porque olha o caos que o mundo se tornou na Segunda Guerra Mundial e é sobre isso. Eu vou ler uma coisa pra vocês aqui, ó. Nós pensávamos e continuamos a pensar de acordo com a nossa doutrina, com nossa teoria do socialismo, que são precisamente os capitalistas que introduzem a anarquia e as guerras na sociedade humana, que somente a passagem de todo o poder político para as mãos do proletariado e das camadas mais pobres do povo pode nos livrar das guerras, da anarquia e da fome. Então, assim, ele era bem preconceituoso com anarquistas aqui, tá? Então, se você é anarquista, você vai achar ele um pouco, assim, arrogante. Mas enfim, não é, gente, não é verdade o que ele nos diz? Que o capitalismo, ele fomenta guerras, e a gente viu isso em tantas vezes ao longo dessa história. O mundo tá no caos, e caos programado, sabe? Não, e isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Mas é só um devaneio. Eu vou ler outro trecho pra vocês que eu fiquei chocada. Veja se não é a militância de hoje. A palavra de ordem do momento é a organização, mas limitar-se a isso equivaleria a não dizer nada, pois, por um lado, a organização é sempre necessária. Portanto, a mera referência à necessidade de organizar as massas não explica absolutamente nada. Por outro lado, os que se limitarem a isso se tornarão seguidores dos liberais, pois são exatamente os liberais que desejam, para garantir sua dominação, que os operários não devam ir além das suas organizações habituais, legais, do ponto de vista da sociedade burguesa normal. Isto é, que os operários se limitem simplesmente a se filiar a seu partido, ao seu sindicato, à sua corporativa, etc. Cara! Este homem propõe algo impressionante para o militante. Ele propõe assim, olha, talvez você ser filiado só ao Partido dos Trabalhadores não faz de você um cara que vai revolucionar o mundo, um cara que vai organizar as massas. Isso aqui é um chamado para o trabalho de base, para a formação política da pessoa que está ao seu lado. E eu vejo isso de uma maneira muito legal. Ele não coloca uma parede de separação entre as pessoas. Ele, pelo contrário, quer juntar essas pessoas, falar com elas, alertá-las sobre como as pessoas podem subjugar outras, como os países subjugam outros, enfim. Ele queria realmente uma formação política. Eu achei isso, assim, ó, perfeito. E eu achei que este texto de 100 anos atrás fala muito para os militantes que eu conheço hoje de esquerda. E eu, inclusive, viu? Não vou nem me abster. Talvez esse seja um dos piores problemas de uma militância, de uma organização política. Você manter sempre ativa a sua voz. Acho isso impressionante. Tem a parte aqui da figura do Estado que o Lenin fala bastante, e hoje eu vejo muitas pessoas associando esse tema com discursos de direita, sabe? Dizendo que o Estado soviético era um Estado autoritário, que se assemelhava, por exemplo, ao nazismo, coisa que eu discordo completamente. Mas eu quero ler para vocês uma coisa que eu achei bem revolucionário da parte dele. Precisamos de um Estado, mas não aqueles que a burguesia necessita, com os órgãos de poder, sob a forma de polícia, exército e burocracia, separados do povo e contra ele. Todas as revoluções burguesas se limitam a aperfeiçoar esta máquina do Estado, a fazer esta máquina passar pelas mãos de diferentes partidos. Se o proletariado quer salvaguardar as conquistas da presente revolução e seguir adiante, se quer conquistar paz, pão e a liberdade, ele deve, para utilizar a palavra de Marx, demolir esta máquina do Estado já pronta e substituí-la por outra, fundindo a polícia, o exército e a burocracia com todo o povo em armas. É esse o naipe desse livro. Mas o que eu quero dizer é que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei me imaginando uma mini Dilma Rousseff, tá ligado? Nossa, eu vou ser revolucionária nesse naipe. Mas o que eu quero dizer mesmo é que o caráter revolucionário aqui que ele propõe é realmente de ruptura. Ele não pega uma coisa e vamos fazer uma reforma aqui e bagunçada e tá tudo bem, sabe? Remendar aquilo que já tá cagado. Ele fala assim, olha, sabe essa figura do Estado aqui? Então, vamos demolir ela e vamos reconstruir com o povo algo completamente novo. Cara, é muito bonito!
É muito bonito ler isso, sabe? Os pontos positivos do Lenin aqui nesse livro é que ele demole todos os seus pilares capitalistas. Isso é muito bom, porque você vai repensar coisas que o capitalismo te disse que não tinham outra solução e vai pôr isso aqui pra você de uma maneira pra você pensar que existem outros meios. E eu não tô falando aqui que o socialismo russo é sem falhas e enfim, eu tô te falando aqui pelo contrário, que até o líder supremo deles, né, imaginava meios e sociedades que fossem mais igualitárias, que pensassem uma sociedade que agisse diretamente nas tomadas de decisões. O capitalismo, por exemplo, disse pra gente que o neoliberalismo é a única via viável, e Lenin, há 100 anos, disse pra gente que não. E a gente nem precisa ir muito longe, sabe? A review de Neoliberalismo versus Democracia, os autores chegam numa conclusão que eles falam assim, cara, que é impossível ter uma democracia saudável e um sistema capitalista neoliberal ao mesmo tempo. Então não tem como ter democracia saudável e sistema neoliberal. Então, assim, fica a reflexão. E o Lenin faz isso de uma maneira excepcional. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, tem um capítulo inteiro sobre isso, para falar sobre a figura do Estado aqui, o Estado socialista, e que começa na página 180 e se chama A Dualidade de Poderes. Achei bem impressionante, recomendo para que você leia. E eu vou fazer aqui apenas uma crítica ao Lenin, que seria até o meu dever, após ler tantas coisas ao longo desses anos, desde a primeira vez que eu li esse livro, que é dizer que o Lenin morreu jovem. Muita coisa eu acho que ele não conseguiu pôr em prática. Ele virou uma figura para a União Soviética graças ao Stalin. Então tem muita coisa aí que é marketing, é ideologia, não necessariamente a ideologia que o Lenin pensou. Não vou fazer a advogada do diabo de ninguém aqui, mas eu tenho certeza que a gente teria um país diferente se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo para a consolidação desse Estado. De acordo com o Lenin, um Estado de participação direta dos sovietes, né? Mas ele fala aqui uma parte que me deixou extremamente incomodada, que ele fala sobre a milícia que educaria as massas. E eu achei muito problemático, principalmente após a minha leitura de O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu achei estranho. Ó, ele fala assim: qual milícia necessitamos nós, o proletariado, todos os trabalhadores? Uma milícia autenticamente popular, isto é, uma milícia que, em primeiro lugar, seja formada por toda a população. E aí ele fala assim, ó: essa milícia transformaria a democracia de um belo rótulo destinado a esconder a escravidão e o tormento do povo causado pelos capitalistas em uma verdadeira escola que educaria as massas para fazê-las participarem em todos os assuntos do Estado. Essa milícia incorporaria os jovens à vida política, ensinando-lhes não apenas com palavras, mas também com ações e com trabalho. E isso eu achei um pouco arriscado, talvez seja bonito na ideologia, mas no livro da Svetlana, ela fala sobre as pessoas que denunciavam as outras para o regime soviético. E isso, cara, é muito triste. Ela conta a história de uma mulher que tinha um filho que dividia o apartamento com outra família. E isso era uma coisa meio comum para as pessoas bem pobres e que estavam esperando casas do governo. Isso é outro debate. E elas dividiam a mesma casa. E aí, a mãe dessa outra família, né, denunciou a mãe da menininha, dizendo que ela estava traindo a pátria. Não teve muito boi. Ela foi detida e ficou 17 anos presa. E ela implorou para a mulher que cuidasse da filha dela, né? Que ela ficaria sem ninguém. Após 17 anos, essa mulher é solta. E a gente tá aí já na década de 90. E ela já tem ali a caixa preta ali da União Soviética já aberta para que as pessoas possam ver os reais crimes da União Soviética. E ela deu o inquérito dela e quem denunciou, ela descobre que era a mulher que morava no mesmo apartamento que ela, e por motivos de a casa ficaria só para ela. E aí ela descobre isso e volta para casa e se enforca. Então, assim, é muito delicado tratar sobre milícias populares, porque o seu inimigo acaba se tornando seu irmão. E é muito complicado isso, acho que o debate pode ir muito mais além do que esse proposto. Acho interessante? Sim, seria perfeito se o mundo funcionasse de uma maneira solidária, mas a gente tem que ter outros check-in points aqui, sabe? E é isso, gente. Isso me deixou um pouco aflita ao ler nessa segunda vez. É muito difícil para mim analisar um país, uma história como a União Soviética em 20 minutos, sabe? Ele é diferente em economia, em costumes,
Então, tomem muito cuidado com a generalização que você vai fazer ao ler este livro. Foi uma experiência para mim agradável, foi porque mexeu em lugares de esperança para mim. E não necessariamente pela figura do Lenin, mas pelas coisas que ele diz. E é muito interessante, acho que tem outros líderes aí que a gente possa vir a ler, não só socialista, né? Exceto direita, porque isso eu não leio, que possam trazer esses mesmos sentimentos, tá? Não fiquem presos só a achar a Rebeca só lê comunista. Também. Mas o que eu quero dizer aqui é que não há problema também em achar coisas estranhas ao ler isso e você questionar. Você só não pode ser uma pessoa problemática, entendeu? O que isso significa? Olhar isso aqui e falar que o cara é burro. Olhar isso aqui e falar que o cara não sabia o que estava dizendo. Eu acho que vocês têm que ter um pouco mais de parcimônia ao falar sobre a União Soviética. Tem muita coisa diferente, até mesmo no livro da Svetlana, você vê isso, muita gente amava a União Soviética, amava Stalin, tinha Lenin um herói. Então, gente, é muito difícil você falar da vida dos outros, falar da União Soviética, que tinha um país inteiro sobre esse regime, que era o socialismo, de maneira tão fria. Eram vida de pessoas, eram pessoas como você. Então, assim, se coloquem no lugar delas, se coloquem no lugar desse cara que estava falando isso. E tinha literalmente gente morrendo de fome, porque uma coisa é Moscou, a capital do país, outra coisa é o território russo, que é gigantesco, é um continental país. Imagina as pessoas que moravam na fazendinha, que não tinham terra, não tinham comida. Então esse cara pensou nessas pessoas. Então é muito difícil você, no século XXI, num mundo capitalista, no Ocidente, num país como o Brasil, falar mal de um cara como esse. Eu acho arriscado você falar mal de Marx. Eu vejo gente falando que odeia Marx. E assim, impressionante como você conseguiu ler e interpretar Marx e conseguir ter uma opinião tão forte como ódio. Eu acho Marx uma coisa particularmente difícil de ler. Então fica aí a minha ressalva. Uma coisa que eu tiro de lição deste livro incrível, e eu posso dizer que ele é 4 estrelas, eu não digo 5, porque acho sim que ele realmente está em uma situação, em um texto acalorado aqui. Eu não acho que depois de 10 anos de revolução ele falaria as mesmas coisas, mas é um tipo de conteúdo que te faz querer ser ativo politicamente. Ele te faz querer ter uma participação ativa na sociedade. Então, é difícil julgar previamente, não julgue, leia. Eu sou do slogan? Eu também tô quase lá. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Foi uma review difícil pra mim. Eu sempre falo isso das reviews, né? E é um assunto muito caro pra mim, muito especial. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu tenha te incentivado, nem que seja a conhecer um pouco mais da história da Rússia ou a ler este livro. Então é isso, fico com vocês e conto com vocês com as cenas dos próximos capítulos. Tem muita coisa legal ainda esse mês, eu vou dar um spoiler. Vai ter Michel Foucault nesse mês de setembro aqui no canal, finalmente. Não tenho nem roupa pra isso, Brasil. Enfim, então é isso, Brasil. Um beijo e tchau!